enquanto tudo isso está acontecendo, olha a loucura, o manicômio que virou Brasília. O governo ameaça retalhar parlamentares da base que apoiam urgência e anistia. O problema de parlamentares da base é o seguinte: republicanos que tem o Tarcísio também tem ministério, União Brasil tem ministério, PSD tem ministério, só que tem gente dentro desses partidos que não... Assim, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de sobrevivência do país. Não aceitam. E o interessante da pauta da anistia, do PL da anistia, é que ele está aprofundando esse fosso, que para mim já existia faz muito tempo entre Congresso e Supremo, e a gente tem ainda, olha o nível das figuras que apoiam esse tipo de perseguição. A gente tem o Lindinho aqui defendendo o Hugo Mota para vocês. Vamos colocar. Se tem alguém incomodado com esse tema da anistia, é o presidente Hugo Mota. Quando eu falo em retirada de assinaturas, é para dar mais conforto a ele. Eu posso dizer a vocês aqui, Hugo Mota não vai pautar isso. Ele sabe que é comprar uma crise institucional gigante no país. É parar o país. É provocar o Supremo. Eles não têm nem sofisticação para propor algo mais elaborado. É algo... Então eu tenho conversado com ele, a gente não tem nada do que reclamar do comportamento do presidente Hugo Mota. No ICL eu estava vendo aquele frase... Qual que é o nome do cara do PSOL lá do Rio? Freixo. O Freixo falando sobre professor André, a importância de fazer política e de não depender o tempo todo do STF. Eu te juro que ele falou isso. Ele falou isso. Nós temos que derrubar a anistia dentro do Congresso. Porque senão a gente fica toda hora pedindo para o Supremo entrar na discussão, isso enfraquece o Congresso Nacional. O Freixo falando isso. A questão é a seguinte, o cinismo desses caras é absoluto. Porque enquanto o Freixo fala isso, o Supremo está ligando no bastidor. O Supremo institucionalmente já está interferindo e ameaçando os parlamentares e as pessoas que apoiam o PL da anistia, professor. Tá mudo. Eu mutei aqui que tem uma reforma no meu vizinho, que eu queria deixar ele um recado, que eu tenho todo o ódio do meu coração destinado a ele por essa reforma que é infinita. Ele foi reformar a cozinha dele, eu não sei se a cozinha dele é maior do que o apartamento inteiro, mas eu nunca vi uma cozinha demorar tanto para ser reformada. Enfim, seja como for, fora o meu discurso de ódio proferido nessa manhã, é o famoso batom na cueca, isso, né, que você menciona, essa fala, né, nós não podemos ficar dependendo do STF. O ato falho, como diriam os freudianos, e esse isso sim é criminoso, né? Esse batom na cueca é criminoso. O batom na estátua, eu acho que não, mas o batom na cueca esse sim é criminoso, esse sim é perigoso, isso sim é uma arma. E é uma arma porque você não pode juntar dois poderes contra o povo. E o povo é o legislativo, representado pelo legislativo, mas somos nós ali indiretamente, simbolizados por eles. Então, quando você tem uma tabelinha 2 contra 1 de STF com o executivo, não só você fere a possibilidade de harmonia entre os poderes, a possibilidade de autonomia dos poderes, como também você fere a lógica do Estado, porque a lógica do Estado é você não fazer estratégia. Não existe Estado se você está aqui fazendo tática, vou juntar um poder com outro para poder conseguir isso. Conseguir isso o quê? O que se consegue quando dois poderes se juntam contra os outros? Se consegue algo que não é o que o Estado quer, não é o que a coletividade deseja. Se nós, enquanto legislativo, estamos excluídos dessa festinha, desse convescote entre Executivo e STF, então isso não é em favor do Estado, porque o Estado somos nós. Está lá na Constituição. O Estado somos nós, representado pelo povo. Aliás, somos o povo representado pelo Legislativo. É exatamente isso que é o Estado. Somos nós, os demais, o STF tem hoje legitimidade porque nós entregamos essa legitimidade a eles. O Executivo tem legitimidade porque nós entregamos essa legitimidade a eles. Quando houve aqui plebiscito, por exemplo, para saber se deveríamos ter monarquia ou deveríamos ter presidencialismo, a escolha foi nossa. Se a gente quisesse, tinha um rei lá. Aliás, tem, mas enfim, não por nós.
E esse é o ponto. A legitimidade, portanto, desses poderes, nós entregamos. Se a Constituição quisesse colocar 29 milhões de ministros, ou 2 no STF, ou não quisesse que tivesse STF, quisesse que tivesse outra coisa, ela teria feito. E quem fez a Constituição fomos nós. Então, Executivo e Judiciário e STF só tem legitimidade porque nós entregamos por meio da Constituição e a Constituição entregou por meio do Legislativo. Agora a gente tem um Legislativo excluído dessa festa supostamente democrática. Essa união entre Executivo e Judiciário, sobretudo STF. Isso nos exclui o povo. Como é que pode ter Estado democrático de direito se o povo está excluído? Então, esse ato falho, que você bem pescou, é um ato falho criminoso, porque fere de morte a concepção básica de Estado, que é o povo existir dentro do Estado e as coisas do Estado existirem em favor e benefício do povo. Só para avisar uma coisa, pessoal, é perfeito o que o professor falou. Acho que é sempre retocável agora, e a questão é que a gente está fazendo, né, professor? Achando várias... E a gente constrói isso todos os dias, comentando as notícias e nas redes sociais também, né? São vários os caminhos para apontar os abusos que acontecem, porque, juro por Deus, não dá tempo de processar tanto abuso assim. É uma enxurrada de abuso numa sexta-feira, aí numa segunda a gente nem conseguiu meditar e pensar sobre todos os ângulos desse abuso, né? Até onde vai a extensão disso, e a gente ainda leva mais uma porrada. Então, quer dizer, esse fluxo constante é um negócio muito sinistro, e eu queria aproveitar e jogar no colo do nosso querido Gustavo um carequinha muito especial, que é o Arruinaldo Azevedo. Vamos lá. Não se trata de uma divergência possível no governo que é uma frente. Então, tem lá. Em relação ao imposto de renda, eu divirjo aqui e ali, em relação ao marco temporal, em relação... Agora, não. Nós estamos falando de uma proposta que livra a cara de quem tentou depor esse governo, a cuja base eles pertencem. Nós estamos falando de um texto que propõe esquecimento para aqueles, inclusive, que ambicionaram matar o presidente da República, o vice e um ministro do Supremo. Como eu já demonstrei, essa proposta de sem-vergonhice é ampla, geral e restrita. Esta sim. E anistia, calculem até golpistas do futuro. Insisto, eu não sei se o governo chegou e falou assim, vem cá, vai manter a assinatura, é isso mesmo? Você é favorável a isso? Então, cessam os benefícios, o bônus de pertencer ao governo. Cuidado com os Reinaldos Azevedos que surgirão em 2026 para pedir o seu voto. Trotsky nunca deixou o coração de Reinaldo Azevedo. Trotsky nunca saiu de dentro do Reinaldo Azevedo. Durante muito tempo, ele fez um discurso correto. E isso é muito louco, tá, pessoal? Porque muita gente fica confusa no meio de tanta bagunça assim. Mas cuidado. Os oportunistas, que na verdade, no fundo, a essência do Reinaldo é essa, não é de 2016. 2016 é o equivalente ao caça-like. Reinaldo Azevedo era um caçador de audiência nesse sentido. Falava o que ele achava que tinha que ser ouvido, não o que tinha que ser dito. E aqui, Gustavo, a gente tem o verdadeiro espírito revolucionário, igual a turma do ICL. Perfeito, Marco. E é incrível, né? Que serzinho desprezível esse Reinaldo Azevedo, né? Como tu bem colocou, na época lá do período do impeachment, do mensalão, ele era um dos maiores críticos, né, da esquerda, do PT, usando os adjetivos mais pesados, né, para se referir a Dilma, ao Lula e toda a turma do PT. Agora mudou completamente. Agora não, né? Desde já tem um tempo isso, né? No governo Bolsonaro ele era um crítico feroz, né, do governo Bolsonaro, mudando completamente de lado. E agora ele está propondo de maneira clara, né, de maneira escancarada, uma chantagem. Na verdade, mais do que uma chantagem, ele está querendo que o governo haja como máfia, que é o que eles fazem, de fato, né? O governo, o sistema que hoje governa o Brasil. Ou seja, pressionar as pessoas, pressionar os parlamentares que estão ali no governo, ou que têm algum tipo de benesse do governo, para que, não, olha, vocês não podem votar contra o governo. O detalhe é o seguinte, né? O parlamento, como bem colocou ali o professor André, em tese, um poder independente do executivo.
A gente tem 3 poderes no Brasil que deveriam ser harmônicos, não são, porque hoje 2 se juntam contra o parlamento, que é o poder que representa o povo, ou seja, esses 2 poderes estão se juntando contra o povo. E ai daquele parlamentar que se colocar contra esse desequilíbrio institucional. Não, só um pouquinho, tu não pode fazer isso. E aí o Lindbergh fala, não, eles vão criar uma crise institucional. Meu amigo, a crise institucional já está criada há muito tempo por vocês. Vocês é que criaram essa crise institucional. O parlamento fazer o seu papel, usar as suas prerrogativas, é tentar voltar ao equilíbrio institucional. É disso que se trata. Mas não, a gente precisa chantagear, a gente precisa cortar emendas, que aliás foi feito já no ano passado, né? Pelo ministro Dino, ele congelou as emendas do parlamento, e a discussão era outra ali, mas é uma chantagem, de certa forma. Agora eles querem fazer o mesmo. Só que o interessante, assim, como bem colocou o professor André, é o batom na cueca. Eles estão declarando isso abertamente. Esse sincericídio que eles vêm tendo nos últimos dias, talvez um pouco de certeza de impunidade, mas o bom também é que eles não enganam mais ninguém. Ninguém é mais bobo, ninguém mais cai nesse papinho, ele querendo dizer que olha os golpes, os golpistas. Para aí, meu irmão, para aí. Tu, até um pouco tempo atrás, tu estava chamando os caras de ladrões e corruptos, agora tu está do lado deles. Alguma coisa tu está levando.